Show de bola. E aí, gente, retomando aqui os vídeos do canal Quero Ser Jogador, eu sou Felipe Balestrin. Hoje eu vim aqui no Areias do Forte em Porto Alegre conversar com o Leandrinho. Ele é ex-jogador de futebol. Peguei ele aqui na saída do futevôlei e aí ele pode contar um pouquinho melhor para vocês desse momento dele com esse esporte. Então aproveita e já te inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo. E a ideia é que a gente siga com bate-papos mais longos, estilo um podcast, mas mantendo a nossa essência do canal. Então, primeiro, obrigado pela participação. E para contextualizar a galera, assim, a tua história com futebol, tipo, os clubes que tu jogou. Vamos começar pelos clubes que tu jogou, só para fazer um panorama. Boa tarde, Felipe, primeiro de tudo, né? Agradeço o convite. E a minha história, ela é bacana porque eu joguei 14 anos profissionalmente, né? Então eu fiz... eu iniciei numa equipe bem pequena, modesta, do interior, que foi em São Borja. E aos 15 anos eu já estava jogando profissional. Foi algo incrível porque o titular da posição do profissional se machucou. Eu era um volante, eu não tinha nada a ver com a posição, era lateral direito, esse lateral, né, esse jogador que se machucou. E o treinador foi nos juniores, que na época era juniores, e me viu jogar de volante e perguntou se eu atuava de lateral direito. Eu doido para jogar, eu disse, pode me colocar que eu tô dentro. E entrei, nunca mais saí. Certo. Então, aí fui indo para outros clubes, enfim, vim para Porto Alegre, fiz uma base no Grêmio, vou para o Lajadense, e onde eu jogo 1 ano e meio no Lajadense, tudo na equipe profissional, e aí eu vou para Portugal. E aí é quando eu dou um passo bacana da carreira, né? Porque eu sempre falo isso para os meus amigos. O momento que eu chego em Portugal é o momento que eu realmente viro um profissional do futebol. Porque é outro mundo, tudo diferente. Isso, tu tinha quantos anos hoje? Eu tinha 19 anos. E hoje tu tá com? Hoje eu tô com 41. Então, tipo, tu foi super jovem pra lá. Fui muito jovem, sozinho. Hoje a gente vê a diferença da minha época, né? Que hoje os pais acompanham, enfim, abdicam de sua vida, das suas vidas, né? Para acompanhar o filho, porque tem que ser assim, e está muito certo. Eu não, eu fui sozinho, eu tive um momento de adaptação que foi muito rápido, porque eu precisava sair jogando. Quando tu é contratado, quando apostam em ti, tu tem que chegar com tudo. Não tem esse tempo todo, não. Eu estava jogando no Lajadense e quando eu vi eu estava na 2ª divisão de Portugal. Acredito que faltavam 9 jogos, eu cheguei na temporada já finalizando. Faltavam 9 jogos, eu consegui jogar 8. Sério? Já chegou jogando? Já cheguei jogando, eu olhei um jogo e no outro já saí jogando. E ali é quando eu entendo realmente, não, aqui é diferente. Tu diz de diferente o estilo de jogo, preparação física? Tudo que tu possa imaginar, estilo de jogo, a preparação física era totalmente diferente, a vida, a cultura muito diferente. Me lembro que a gente treinava sempre 2 períodos no Brasil por dia, lá era um só. E eu treinava um período lá e estava morto, tinha que ir para casa e descansar o dia inteiro. Sério? Tá entendendo? Muito mais intenso. Não, muito mais intenso. Treino físico com posse de bola, sempre com bola. Então onde tu tá treinando muito, mas sempre com a bola te entretendo ali, né? Enfim. Mas tu era lateral lá também? Eu fui como lateral. E assim tu ficou toda a tua carreira? E fiquei toda a minha carreira, mas sempre que o treinador, ele via qualidade naquele lateral, então às vezes ele empurrava, tirava o meia que não estava legal, me empurrava para frente e colocava um lateral substituto. E aí eu comecei a jogar assim, alternava, lateral e meia, lateral e meia. Então a tua passagem por Portugal foi praticamente, da tua carreira foi feita em Portugal? A minha carreira, eu na realidade joguei pouco tempo, eu joguei 4 anos em Portugal. Não fiquei eu fiquei até os 23 jogando lá. E depois? E aí depois eu volto de Portugal. Na época meu empresário era o falecido Asmus, José Asmus. E a gente enfim, entramos num acordo de eu seguir sozinho e tá tudo certo. E aí foi um período novo na minha carreira, porque eu comecei a fechar todos os contratos. Então eu vou morar na Argentina, porque a minha falecida esposa era argentina. E eu vou morar na Argentina e começo a jogar na Argentina, na 2ª divisão lá, enfim, no San Martín. E comecei a jogar. E eu sentava com os diretores para acertar tudo. Eu não tinha um empresário. E isso é muito diferente do que a gente vê hoje. Eu não sei nem
Isso nem existe Nem hoje. existe, nem eu acho. existe hoje. Eu me lembro que... São raros, acho, os jogadores. Eu fui bem, num momento, eu me lembro de ter sido bem envergonhado em alguns pontos, porque eu chegava a fazer teste no clube. Eu já tinha jogado na Europa, e como eu não tinha, queriam me ver, queriam fazer algumas coisas, eu tinha que me apresentar e mostrar. E aí quando tocava na bola, não, peraí, só um pouquinho, é diferente esse menino. E aí eu sentava com a direção, ia lá e acertava tudo. Um negócio incrível, até que chegou um ponto, foi bem pouco, foi curto, chegou um ponto que eu tive que convidar um amigo meu, porque eu também não queria mais empresário. Eu tive uma experiência horrível e eu não queria mais. E aí chamei um amigo meu que estava no meio do futebol, disse, cuida pra mim das coisas. Ele disse, não, pode deixar comigo. E aí comecei, ele, tipo assim, ele só fazia, era meu empresário, mas intermediava tudo sempre com o meu aval. Sentava comigo, Leandro, olha, eles querem isso, show de bola. Que massa. E aí ficou assim, uma parceria com esse meu amigo. Depois eu comecei a jogar em vários clubes, enfim, na Argentina. E aí encerrei a carreira no Paraguai, jogando, aí aqui o pessoal brinca comigo, né? Eu joguei a Libertadores pelo Esportivo Luquenho. E aí como já não era, Felipe, mais rentável, enfim, eu disse, acho que aqui a gente para, tá tudo certo. Tá, mas então tu demonstra ter uma consciência muito forte da tua carreira, assim, de tu saber esses momentos, tudo. Porque eu não sei, eu tô te falando uma visão que eu vejo dos jogadores jovens de hoje em dia, não sei. É que tu também hoje é mais maduro pra falar da tua história. Mas mesmo assim, eu me lembro que foi bem difícil quando eu tive que encerrar a carreira. E muito da minha família estava envolvida, né? Porque eu estava jogando e eu estava longe deles. E aí eu optei pela família. Foi bem difícil, mas foi a melhor opção. Eu com 31 anos, eu tinha muito para jogar. Sim. Tinha muito tempo para jogar ainda, porque eu sempre fui um cara magrinho, sempre fui um cara que se cuidava, enfim. E eu optei pela família. E aí encerrei. E quando eu encerrei, eu disse assim, eu não volto mais. Não quero mais saber dessa carreira. Foi bem difícil. Sério? Bem difícil. Mas foi uma decisão firme, né? E decidida. Eu disse assim, eu não volto atrás. E vamos falar de futebol internacional então. Você, tua carreira foi pautada toda fora do país, né? Claro. Vamos falar dessas dificuldades, questão básica que é o idioma. Portugal tu não sentiu tanto, eu imagino, mas existe diferença. Existe diferença. No início, bem no início, Felipe, eu cheguei a não entender algumas coisas. Por incrível que pareça. E logo em seguida, passou 2 semanas ali, eu já estava, enfim, já tinha amigos, o pessoal... na realidade, eu joguei no norte de Portugal. Tá. É um pessoal muito acolhedor. Muito. Então eu estava em casa, entendeu? Tem uma senhora que até hoje é como se fosse uma mãe para mim. Ela hoje está morando na França e a gente está sempre... As redes sociais ajudam muito nisso. A gente está sempre em contato. Então assim, ela me ajudou muito de fazer minha alimentação, de cuidar das minhas roupas, tudo. Então foi muito bacana. Eu digo sempre, Portugal foi o divisor de águas para mim. Sim, lá tu te tornou profissional. Completamente. Eu me lembro de contar um pouco do que aconteceu no vestiário. Eu me lembro do meu primeiro dia em Portugal, quando eu fui treinar. Eu cheguei muito cedo no vestiário, fui um dos primeiros. E eu todo achando que estava super bonito, né? De calça jeans, Zombongo, que era a marca do momento aqui, aqui do Brasil. E quando eu olho assim, começam a entrar os meus companheiros todos de terno e gravata. E eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu estou em outro mundo, cara, e não me dei conta. Eu disse, não, eu tenho que estar parecido com meus amigos aí, não pode ser. Claro. E aí tu vai mudando, entendeu? Mas não é uma coisa de vaidade. É porque tu tem que estar no clima, entendeu? É assim, lá é assim. Não era um ou outro, são todos, cuidam da sua imagem. É bacana, cara, é muito bom isso. Diferente já da Argentina? Muito diferente, muito diferente. Porque o sul-americano, ele é assim. O brasileiro também. Eu me lembro de a gente ir, o jogador chegar no vestiário de Havaianas. E não tem problema, tá? Não tem problema. Mas o europeu, ele cuida da imagem dele. Eu acho muito bacana isso. Mas... Então, né? E tu tem que cuidar da tua imagem. Tem crianças que são fãs tuas. Então tu tem que cuidar do teu público. E isso vem muito, tu acha que hoje o jogador, ele se envolve em polêmica, em rede social e tudo, ele esquece um pouco disso, que ele tem fãs. É que também, hoje em dia, não é só fã, né? Tu tem hater, tu tem gente... Tua vida tá muito mais exposta hoje em dia. Muito mais exposta. No meu tempo não tinha toda essa exposição, né? Hoje qualquer coisa, se o pessoal te tirar uma foto, cara, entendeu? Tu tá tendo um momento de folga.
Tu tá no teu momento de folga, tu pode fazer o que tu quiser. E o pessoal tirou uma foto tua e colocou no Instagram lá e tu vai ter que se explicar. Então na minha época já não tinha muito isso. Mas hoje a gente tem que se cuidar. Tem que zelar pela carreira, entendeu? É muito curta. Então... A gurizada não entende isso. Eu também fui guri. Então tu achava que, poxa, isso aqui vai me durar muito tempo. E não é, passa muito rápido. Sem falar valores, mas muda muito daquela época para agora. Hoje em dia o jogador ganha muito mais. Muito mais, muito mais. E cada vez mais jovem. Na minha época já era muito bom, tá? Já era muito bom. Mas hoje, eu acompanho, eu jogo sempre com a diretoria do Grêmio, todo sábado, e eu acompanho muito as inferiores do Grêmio. E eu vejo o cuidado com aquele guri, porque ele já é uma joia rara já do clube. Então o clube cuida com, né, enfim, e já está pagando um salário absurdo. Ele não consegue administrar. Um menino de 17 anos, ele não consegue administrar 40, 50 mil reais. Não consegue. Ele tem que ter uma estrutura muito bacana por trás, que são os pais, né? E que muitas vezes tem pais que estragam a própria carreira do filho. É muito complexo isso, entendeu? Tu vai... Na tua família tu não teve esse tipo de problema, mas eu queria entender ali, puxando ainda a tua transição para Portugal, que tem muito de influência, falou dos pais ali, me lembrei que o Tite uma vez falou assim, que o filho hoje muitas vezes carrega aquela carga que o pai queria ser jogador e não foi. Não sei como é que é na tua família isso e como é que foi para tua família, de uma forma geral, entender que tu era jogador de futebol e tu ir para... Eu acho que Portugal, assim. Boa pergunta, Felipe, excelente. Eu costumo dizer isso e não é uma culpa, não. Mas o meu pai, ele realmente não entendeu o filho que tinha e eu não fui um grande jogador, mas eu tinha muita qualidade, né? E ele talvez não entendeu. Eu vejo ele jogando futebol hoje, é um fenômeno. Nós vamos chegar lá. Foi olhando assim, mas ele joga muito, daí os guris me falaram que ele era jogador de futebol, né? Eu tô aprendendo aqui ainda. E aí meu pai, ele tinha preocupação com a família, que ficou no Brasil, óbvio. Então trabalhava muito, era caminhoneiro. E não entendeu isso. Não entendeu que talvez tivesse que abrir mão e dizer assim, não, eu vou cuidar porque daqui vai sair muita coisa boa, entendeu? E faltou essa estrutura para mim. É tanto que quando eu próprio decido desfazer do Asmus, foi uma decisão só minha. E eu tinha só 22, 23 anos. Eu não estava nem ciente do que ia. E aí depois que passou tudo, era melhor eu ter continuado com o empresário, mesmo descontente com muitas coisas, porque eu estava sempre empregado no melhor clube, ganhando super bem. Tu tá entendendo o tão importante que é. A influência que eles têm. A influência que eles têm. O diretor, ele não quer sentar com o atleta. Ele não quer. Ele quer ter o contato com o empresário porque é assim, é o processo. Então eu acho que meu pai não entendeu isso direito, né? Não é uma culpa, nunca vai ser. A minha intenção de jogar futebol sempre foi ajudar a minha família. E eu consegui, eu tirei eles do aluguel, eu consegui dar estrutura para o meu pai trabalhar. Legal. Enfim, dar uma casa bacana. Esse foi sempre o meu objetivo. E tá tudo certo. Mas isso, hoje em dia, eu acho muito bacana isso, os pais estar junto com os filhos. Tendo um cuidado para não cobrar e despejar uma carga extra em Por cima isso que da eu digo que é criança, complexo, né? Tu não pode ter um sonho frustrado e apostar tudo, uma cobrança no teu filho, né? E vice-versa, enfim, tu não pode, tu tem que saber levar essas coisas. Sim. Mais dificuldades tuas de Portugal ou Argentina ou algum país aqui sul-americano, questão de alimentação? Eu tive muita dificuldade. Relações? Claro. Eu tive muita dificuldade no Brasil no início, porque a gente sempre morou em concentração. A minha época é muito diferente da época de hoje, tá? Muito diferente. A gente morava em concentração embaixo da arquibancada do estádio. Uns quartinhos minúsculos, a alimentação ali mesmo, tinha uma cozinheira. Então, assim, muita dificuldade mesmo. Nada comparado a hoje. Talvez alguns clubes do interior ainda aconteçam isso, tá? Porque não tem estrutura, né, uma dupla Grenal. Claro. Mas muita dificuldade de tu... eu era um garoto, eu já estava treinando com equipe profissional. Talvez eu fui privilegiado porque eu me dava muito bem com os caras que eram os nego velhos, que a gente diz sempre, os experientes, né?
me dava muito bem com eles, mas tinha os jovens da minha idade que jogavam comigo nos juniores e subia, que eram agredidos, porque davam um drible num zagueiro que era renomado ali dentro, Sim. que era um medalhão. Eu ouvi isso nessa última entrevista do zagueiro que a gente conversou, e ele falou, ele tomava, era um aviso, se o time reserva ganhava do titular. O pau pegava, é bem assim mesmo. O treinador não parava enquanto o time titular não ganhasse, porque o time reserva nunca tinha compromisso com nada, entendeu? Então sempre jogava solto, e aí queria dar drible, e os caras do time titular, tu vai fazer isso, mas eu tô te falando, Felipe, de dar tapa na cara, dizer, moleque, o que tu tá achando? Sabe? Aí ou tu deixa o guri amedrontado ou o guri cresce. Uhum. Eu sempre fui de crescer na parada. Eu tive um treinador logo no início que dizia assim, ou tu tem personalidade ou tu tem. Não tem meio termo. Sim. Então eu peguei aquilo pra mim. Não, tem que ter personalidade, o jogador tem que ter personalidade. Então acontecia muito. Hoje já não acontece mais isso. Hoje o jogador ele é uma joia tão rara dentro do. Tu pega um guri de 17, 18 anos voando. Se ele toma um pega desse, não pode encostar. Não pode encostar. O presidente vai à loucura lá em cima. O presidente se mata. Machuca um guri desse, acaba com o investimento tá entendendo? A receita do clube. Então, na minha época, não tinha isso, cara. Muito louco isso, né? Muito louco. Verdade. Muita verdade. São outras épocas, entendeu? Que bom que a gente chegou numa época boa. Onde o atleta é valorizado, onde os salários são bacanas. Muito bom isso. Vamos tentar falar um pouquinho do futebol em si, dentro de campo. Tu quer falar um pouquinho da tua posição, assim, eu queria entender quais são as vantagens, ou o que o atleta hoje em dia que quer ser um bom lateral, ele deve ter levar em consideração. Não só de físico, que ele tem que ser... Claro. Na realidade, hoje, a maioria das posições hoje, tu tem que ter uma disciplina muito grande, né? Claro que o lateral ele corre um pouco mais, talvez, o meio campo também. Se tu pegar hoje um meia de ligação habilidoso, já não vem marcar tanto, já joga mais. São posições diferentes. Tá. Mas assim, a disciplina, ela vai em primeiro lugar em tudo. A disciplina, ela é inserida, a alimentação, a tua concentração nos treinos, né? Tudo isso. Tu tem que estar focado, o treinamento, o que tu faz no treinamento, tu traz para o jogo. Não adianta tu dizer que treina mais ou menos. O preguiçoso no treino, ele vai ser o preguiçoso no jogo. É muito raro tu encontrar um cara que, sabe, enfim. Então eu sempre apostei muito na disciplina, sempre. Tem que ter disciplina, tem que ter claro o teu objetivo. Eu quero ser vencedor. Por mais que teu time seja um time da segunda divisão, tu tem que sobressair a isso, entendeu? Porque tu tem que almejar um time da primeira divisão. O escalão é assim. E quando tu chega num grande time da primeira, tu já quer ser campeão. E assim sucessivamente. Boa. Vamos falar das companhias. Tu foi sozinho, né? Tu sempre seguiu tua trajetória praticamente sozinho depois. Mas tu acha que essas companhias, até por tu jogar futebol e conhecer muitos jogadores, influencia muito? Eu digo dessas amizades que levam o cara pra festa, que puxam. Com certeza. Ela pode te ajudar quanto te afundar. Com certeza, com certeza. E até te diria mais, tem uns caras que vai dizer que eles casam cedo pra ver se a mulher dá uma segurada neles, não tem? O presidente é que casa cedo o jogador pra dizer assim, fica quietinho aí. Com certeza, com certeza. A gente tem histórias aí, enfim, de jogadores grandes jogadores, eu sou amigo do Emerson, que foi capitão da seleção, e a gente compartilha histórias e jogadores grandes, solteiros, cara, sem limites, totalmente sem limites, entendeu? E aí tu já é bem de vida, né? E aí tu tem o estrelato, tu tem tudo, cara, a mulherada cai em cima, não tem nem pra onde tu quer fugir daquilo e não tem. Mas isso que tu falou das amizades é a coisa mais certa, tu tem que saber. Tu pode ter amizade com todo mundo, tu só tem que saber com quem tu vai andar. Essa é a diferença. Exato. E o cara te leva, não adianta, tu tá junto com o cara, daqui a pouco vamos tomar uma cervejinha, vamos. Aí dá cervejinha e vai embora. E não para mais. Eu entrevistei não vou citar o nome dele, mas ele era amigo do Imperador. Ele falou,
operador me ligava, não tinha como dizer não pro homem. Aí, É isso aí. no outro dia, no jornal, ele rendia nós tudo na primeira página lá, que a gente isso acompanhou, aí, cara. cara. É bem isso daí. É bem diferente. Quando eu falo do Emerson, eu tenho o Emerson como uma referência de atleta e de pessoa. É um cara fantástico, um cidadão. Senta pra conversar com ele, ele só agrega na tua vida. Que massa, Tu legal, escuta, né? tu escuta o cara falando assim, o cara que jogou no Real Madrid, enfim, Roma, dispensa palavras, né, assim, dispensa comentários, mas assim, tu vê o atleta em pessoa. Diz assim, pô, esse aqui é um cara que eu deveria seguir o exemplo, entendeu? Aham. E hoje a gente conversa, ele tá morando nos Estados Unidos, cara, e é fantástico. Toda vez que vem no Brasil, ele tá junto comigo, sempre. É legal essas amizades. Muito, Tem cara. muitas amizades da época do futebol? Estão chamando pro jogo, tem muitas amizades, daqui a pouco a gente já encerra aqui. Do meio do futebol, tu te dá bem com a galera? São poucas e maravilhosas, poucas e boas, entendeu? Não sou amigo de todos, não tem como ser, mas assim, os poucos, cara, são maravilhosos. Eu tenho amigos meus que estão jogando ainda, tenho amigos meus que já pararam, que a gente tem até hoje contato. Legal. Então é fantástico, cara. E a gente sempre joga uma peladinha, sempre se reúne. Tu acredita que tu realizou todos os teus sonhos como jogador? A gente nem entrou aqui muito em Argentina, Paraguai, que ele jogou, os países que ele jogou por aqui, porque ele tem que jogar. Não, relaxa. As gurias estão chamando ali. Mas como atleta, tu realizou todos os teus sonhos ou tu achou que... A gente nem entrou muito na tua carreira, assim, eu queria falar mais. Não, mas a gente vai falar. Eu realizei o maior sonho, que foi de ter os meus pais bem, ver eles bem. Ter uma casa bacana para eles, né? Ter toda a condição com meu pai trabalhar. Isso eu realizei, era tudo que eu queria. Coisa boa, né? Tudo que eu queria. E não era muita coisa, era só isso mesmo. Claro que eu poderia ter feito mais até por mim, entendeu? Enfim, mas isso daí foi o que minha carreira me deu e era tudo que eu queria. Então eu sou super realizado com relação a isso. Show. E, cara, eu terminei muito cedo a minha carreira. Eu me frustrei um pouquinho só por isso. Sim, porque eu poderia ter jogado muito mais, enfim. E para compartilhar com quem está nos assistindo, assim, alguma dica para quem quer ser jogador de futebol, além dessa disciplina que tu falou que é fundamental, né, para todos os atletas, mas desde pequeno, assim, como se fosse fazer um panorama geral, um fechamento para tu poder te liberar para o jogo aqui. A dica que eu dou para quem está começando, bem novo, que normalmente hoje hoje, Felipe, é muito cedo, né? Sim. Hoje uma criança com 10, 11 anos já está iniciando a sua carreira. É que os pais não façam nenhum tipo de pressão, sabe? Que deixam natural, que cuidem do filho, mas cuidem com responsabilidade, sem pressionar, porque é só uma criança. A gente está falando só de uma criança. Eu também tenho 2 filhos. E um deles, o mais velho, joga muito bem. Hoje tem 20 anos o Enzo é português, nasceu em Portugal. Joga muito bem. E eu não fiz nada para dizer assim, cara, não, tu tem que ser, eu não fiz nada. Eu segurei minha onda, tudo que eu queria que ele jogasse. Claro. Mas eu sei das dificuldades de ser um atleta. Eu sei como funciona. E eu deixei o natural. Ele fez base no Grêmio, ele jogou, foi indo, e aí depois ele decidiu, eu não vou querer jogar. Minha oportunidade meio que se fechou para ele, né? Ele disse, não quero mais conseguir um trabalho, já está fazendo faculdade, é opção, tá entendendo? Então eu acho isso. A dica é essa, não pressione o seu filho. Cuide da carreira, leve nas escolinhas, nos jogos. Não precisa ficar gritando lá. O pessoal fica gritando, cara, é uma loucura aquilo, sabe? Eu escutei um dia um comentário, eu fiquei apavorado, irmão. Quando tu chegar em casa, tu vai ver. Eu disse, meu Deus do céu, cara, deu vontade de ir lá. Deu vontade de sair do meu lugar e ir lá só um pouquinho. Vai ver o quê, meu velho? Mas isso, Claro. eu segurei minha onda, respirei, disse, não posso fazer isso porque eu não sou o pai, eu não sou ninguém. Mas tu viu a que ponto chega as coisas? E para aquele menino ali que está na base, já numa transição pro profissional, que aí é onde... Essa é a fase mais difícil. Assim, uma dica para quem vai se tornar jogador, que realmente está migrando profissional, e aquele que daqui a pouco é dispensado e tem uma vida inteira pela frente, não é Com certeza. Um fracasso o cara não ser jogador. É uma de das futebol. fases mais difíceis, eu costumo dizer, porque tu tá na tua adolescência e tu tá querendo curtir as coisas da adolescência e o futebol não permite.
Ele não permite. O Jesus falou uma coisa muito interessante do Neymar. E eu amo o Neymar, cara. Eu sou fã desse cara. Mas assim, ó, tem coisas que o atleta tem que abrir mão para alcançar o objetivo. E o Neymar, ele joga meio que com os dois lados. Não abre mão do que é muito bom, entendeu? Mas ele tem um talento absurdo. Daqui a pouco ele consegue o objetivo dele. Mas, e os meninos é isso. Tu tem que abrir mão. Esses meninos da transição que tu estava mencionando aí, tem que abrir mão dos prazeres para chegar no objetivo. E depois, irmão, estando lá, aí muda. Aí tu consegue dosar as coisas. Aí tu consegue dosar. Aí o teu dia de folga é teu dia de folga, tu faz o que tu quiser. Tá entendendo? Porque a gente é ser humano. Sou ser humano que nem tu. E, enfim, eu não sou uma máquina. Eu tenho meu horário, meu tempo de prazer e de lazer. Correto? Certíssimo. É isso. E quem desistiu e quem foi dispensado, segue tudo igual. Segue tudo igual. Não, eu quero jogar, eu vou... Se tiver que fazer teste em algum lugar, eu vou fazer, porque tem que confiar no próprio. No potencial. No potencial, é isso aí. Feito, gente. Vou liberar ele pro jogo. Futebol aqui na Areias do Forte, em Porto Alegre. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Foi um prazer, irmão. Valeu. E aí a gente, se vocês gostarem, a gente já volta com mais conteúdo e entra mais na carreira dele aí, falando dos times. Vai ter mais vezes aí. Se Deus quiser. Eu pego aqui, a gente vem no intervalo aqui e grava mais. É isso. Um abraço.